e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu vou ler um texto não inspirado aqui, que fala um pouquinho de riquezas. Isso está em Eclesiástico, capítulo 31. Vou ler aqui os versículos de 1 a 11. A insônia, por causa da riqueza, consome a carne. A sua preocupação afugenta o sono. As preocupações do dia não deixam dormir. Doença grave afasta o sono. O rico se afadiga em amontoar bens, e se descansa é para saciar-se de prazeres. O pobre trabalha, não tendo do que viver, e quando para cai na miséria. Quem ama o dinheiro não escapa do pecado. Quem persegue o lucro ilude-se. Muitas foram as vítimas do dinheiro. A sua ruína era inevitável, pois é laço para os que lhe sacrificam, e todos os insensatos nele caem. Feliz o rico que foi encontrado irrepreensível e que não correu atrás do ouro ou do dinheiro. Quem é este para que o felicitemos? Porque fez maravilhas no meio do seu povo. Aqui está falando do Senhor. Quem sofreu tal prova e se revelou perfeito, isto será para ele motivo de glória. Quem podia pecar e não pecou, fazer o mal e não o fez, seus bens serão consolidados, e a Assembleia publicará seus benefícios. Vamos ler juntos Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vou explicar para os irmãos o que é um texto não inspirado. É qualquer texto que não seja da Bíblia. Ok? Simples. Lucas capítulo 17, versículos 22 até o versículo 37. Lucas capítulo 17, versículos do 22 ao 37. Eu vou começar lendo, quem puder me acompanha. Eu estou aqui com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, olha que interessante, irmãos, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: onde, Senhor? Jesus lhe respondeu: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Vamos agora para Lucas capítulo 21. Essa eu vou deixar para o primeiro irmão que achar. Lucas capítulo 21, versículos do 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Tem algum irmão que tem alguma versão distinta? Pode ler? Pode ser. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de beber e ansiedade da vida. E aquele dia virá sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, nos dá uma palavra de consagração, Senhor, nessa noite. Senhor, de fato, nós queremos ser uma geração absoluta, Senhor. Uma geração única em toda a face da terra, em toda a história, Senhor. Ó, Senhor, nós somos a geração que vai fechar essa era. Senhor, nós somos a geração que verá o Filho do Homem voltar. Somos a geração que viverá dias como os dias de Noé, e dias como os dias de Ló. Senhor, dias em que esse sistema maligno se apresenta diante de nós. Dias onde uma nova ordem mundial se manifesta. Dias onde o homem do pecado, o homem da iniquidade, o anticristo, aparecerá. Senhor, diante dessa situação, diante dos dias que estamos vivendo, pedimos a Ti um coração único, absoluto, amém, apaixonado por Ti, Senhor. Sem isso, Senhor, não sabemos como suportar as coisas que virão. Pedimos a Ti consagração, um olho único, e que essas palavras do Sermão do Monte, cada uma, Senhor, possa ecoar em nosso coração e fazer diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no ambiente onde estivermos, Senhor. Sejamos luz do mundo, sal da terra, possamos resplandecer quem Tu és. Amém, Senhor. Ó, Senhor, é para isso que nós nascemos. Não temos outra finalidade aqui a não ser essa. Ser luzeiros nesse mundo, no meio dessa geração pervertida, corrupta, que Te odeia, Senhor. Senhor, o mundo nos odeia. Então por que servir ao mundo? Então por que querer parecer com o mundo se ele nos odeia? Senhor, pedimos a Ti que remova tudo aquilo que é do mundo de nosso coração. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, que não sobre nenhum apego, Senhor, nenhum afeto a qualquer coisa terrestre, humana, Senhor. Nada em que possamos colocar a nossa confiança, que não seja o Senhor. Amém. Porque talvez seja isso que nos impedirá de entrar na vida eterna, no reino naquele dia. Por isso, Senhor, pedimos mais uma vez um coração único para o Senhor, consagrado, absoluto, que só pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém. Senhor, é a Ti que nós servimos, Senhor. Amém. Um Deus que vive, está vivo, e que ruge como leão em nossos corações. Amém. E que voltará, Senhor. Amém. Nós cremos nisso. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, Senhor. Onde possamos estar, façamos diferença, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Amém. E para a vergonha do inferno, Senhor. Senhor, expõe o inimigo das nossas almas. Expõe aquilo que tem nos manipulado. Expõe aquilo que tem nos enganado, Senhor. Nos afastado de Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem ver a imagem, né? E ali tem uma imagem ali de uma pessoa ávida por grana, ali, louca por grana. E eu estava preparado para falar basicamente apenas disso. Eu creio, sem dúvida alguma, e tive a comprovação aqui durante esses dias de acampamento, que os irmãos que ministram a palavra aqui, o Senhor de alguma forma faz eles experimentarem algo relacionado à palavra que eles vão ministrar. Não é verdade? Hoje o Adriano falou da experiência dele, o Josiano comentou da experiência dele também esses dias, e, poxa, irmãos, isso por um lado é amor do Senhor, mas por outro lado mostra como séria é a palavra do Senhor, como ele se importa que a palavra dele possa ser transmitida de uma maneira que traga realidade, não apenas trazer teorias para vocês, mas também poder passar experiência. E muitas vezes essas experiências são amargas, então a palavra do Senhor precisa ser valorizada. Bom, como eu mostrei ali a imagem, né, tem um cara ávido por dinheiro, eu estava preparado para falar basicamente só sobre isso. Eu li por volta de 7 a 9 comentários bíblicos a respeito do tema, e nenhum estava, assim, não só eu não estava satisfeito, mas eu sentia que ainda faltava algo nessa palavra, né? E que tinha alguma coisa incompleta. E na última semana antes daqui foi uma espécie assim de download divino. Essa expressão não existe mais. Eu senti como aquela setinha, né, quando você faz o download, tivesse acontecendo em mim, eu senti um sentimento muito forte sobre esse tema. E diante da palavra, né, que os irmãos falaram, e esse tema do dinheiro, basicamente parece ser algo de não tanta importância assim. Parece, sei lá, meramente humano, o dinheiro é algo que você dá lá para pagar uma coisa, você recebe de volta, é um papel com uns numerozinhos assim, né? E, puxa, é muito mais que isso. O Daniel falou bastante sobre isso, e mostrou de maneira clara que o inimigo concentrou tudo, né, no dinheiro, para escravizar o homem. E, bom, com a graça do Senhor eu espero ter capacidade de mostrar e de uma maneira assim, desmascarar quem é que está por trás disso, quem é que manipula o dinheiro. E talvez, irmãos, e eu falo me incluindo, óbvio, talvez nós tenhamos sido manipulados e enganados por uma entidade demoníaca. Então, vou passar o slide. Eu tinha mostrado aquele texto, era da Revista e Atualizada de Almeida. O nome é Revista e Atualizada porque houve uma atualização, né? Uma versão mais nova. Isso é bom, de certo modo. Muitas coisas são corrigidas, muitas coisas são adaptadas em uma versão bíblica, mas muitas vezes isso acaba, como o irmão Gino falava, né? O tradutor às vezes serve de traidor. E o texto bíblico às vezes pode ficar prejudicado. Então, olha só o texto da Revista Corrigida. Eu acho que não dá para ler, né? Está em vermelho. A diferença é o seguinte, irmãos. Ao invés de riquezas no final, a palavra ali é mamon. Mamon. E ali tem uma imagem, né? O Daniel disse que deixou as imagens para o final, eu não tive como deixar para o final. Tem bastante imagem feia aqui. Deixa eu ver essas coisas. Então, o texto ali está mostrando claramente, no final, na revista de Almeida mesmo, corrigida, né, não é atualizada, é uma versão anterior. Ao invés da palavra riquezas, no final, não poder servir Deus e as riquezas, a palavra ali é mamon. A gente vai explicar isso com detalhes. Quem é mamon? A gente vai explicar. Então, só para os irmãos verem, eu achei que ia dar para ver o texto, eu coloquei de vermelho, baianice. Desculpa, a gente tem uma expressão aqui do estado de São Paulo. Desculpa, irmão Camilo da Bahia.
Perdoa. É uma expressão que a gente fala muito aqui, sabe? Quando quer enfeitar muito, a gente fala assim. Erro meu, 2 vezes. Então vamos entender esse texto bíblico, né? É um versículo só. É um versículo só, irmãos. Mas eu diria para vocês, se eu fosse falar tudo que eu ia falar, talvez daria umas 5 a 7 horas. Então eu vou eliminar bastante coisa já. Eliminei muito o que eu ia falar. Mas vamos analisar algumas palavras-chave desse único versículo, né? Eu já expliquei que ali, ao invés de riqueza, você pode substituir por mamon. Mas olha que interessante. Não podeis servir a 2 senhores. É a primeira expressão, a primeira frase que está no texto bíblico. E não dá realmente. É uma impossibilidade. Ou é um ou é outro. O filósofo grego Aristóteles já falou isso muito bem. Ele falou o seguinte: não existem pontos intermediários entre 2 pontos opostos. Os pontos são opostos e jamais se conseguirá obter um meio termo entre eles. Ou seja, não existe posição de neutralidade, ou você querer abarcar as 2 coisas. Você só tem um coração. Você não pode servir 2 senhores. Você tem que escolher voluntariamente ou um ou outro. E a palavra servir, né, não podeis servir, é algo que está no campo da vontade. Falar para os irmãos mais novos, a nossa alma, ela é composta de 3 partes. Vários irmãos falaram isso no Atmani. Quais são as partes da alma? Vamos ver se os irmãos sabem. Mente, eu escutei. Vontade, emoção. 3 partes da sua alma: mente, vontade e emoção. Com a mente você pensa, com a vontade você escolhe, com a emoção você sente. E a palavra servir está relacionada à vontade humana. Então, ou seja, você serve a quem você quer. Você serve a quem você escolheu servir. E então, isso deixa você sem desculpa, nos deixa sem desculpa. E essa palavra servir é muito profunda, irmãos. Não é ser, hoje em dia a gente tem um pouco deteriorado esse sentido da palavra servir. O termo servir no original vem do grego doulain, da onde veio o termo doulos, que significa servir como escravo. Então você até pode substituir, se você quiser, alguns textos mais antigos também, mais próximos do original, ao invés de servir ali, não poder servir, você pode colocar ali, não poder ser escravo de 2 senhores. Então, o servir ali é um serviço de escravo. E 2 coisas interessantes a respeito da escravidão no mundo antigo, ou seja, no mundo de Jesus. Jesus está falando numa época, a gente não pode aplicar ao contexto moderno, que hoje em dia muita gente fala, meu trabalho é igual a uma escravidão, me sinto na senzala, né? Tem muita gente que fala isso. Então, como é que eu trabalho hoje em dia? Você trabalha provavelmente 8 horas, né, por dia, algumas pessoas menos. Algumas pessoas hoje em dia até trabalham dentro das suas próprias casas. Mas você, no seu trabalho, não necessariamente muita gente trabalha o tempo inteiro fazendo atividade do trabalho. E além disso, fora o tempo do trabalho, depois que você acaba as suas 8 horas, você tem um tempo para você, para pensar nas suas coisas, para comprar suas coisas. Isso não é servir como escravo. O que é servir como escravo? Vamos entender. Aos olhos da lei antiga, isso vem muito anterior aos tempos de Jesus. O Código de Hammurabi, Código de Eshnuna, da Babilônia e de outros lugares, já falavam, o escravo não era uma pessoa. Eles não consideravam o escravo uma pessoa, e sim uma coisa. Carecia absolutamente de direitos que fossem próprios. O seu amo podia fazer dele absolutamente o que bem quisesse. Para a lei, o escravo era apenas uma ferramenta viva. O seu amo poderia vendê-lo, castigá-lo, descartá-lo e até mesmo matá-lo. Era a sua posse de maneira tão completa como eram os seus bens materiais, como uma caneta, por exemplo. Você joga fora a caneta, mesma coisa escravo. E a segunda coisa interessante,
o escravo na antiguidade carecia completamente de tempo próprio. Então, ou seja, todos os momentos da vida dele pertenciam ao seu amo. Não tinha tempo próprio depois para você pensar para você mesmo. Agora eu vou... você sai da reunião, né? Agora eu vou ter um tempo para mim, né? Põe a pernona em cima do sofá, vou assistir um Netflix agora, né? Fazer uma pipoca, assistir uns filmes ruins. Então, o escravo não tinha tempo próprio. E então isso para falar da escravidão. Mas por outro lado, né, você tem um escravo, você tinha um senhor, né? E a palavra senhor aqui, que também é algo muito interessante, ela vem também do grego kurios, ou kurios, que significa o amo absoluto, o senhor de vida e morte. E o que era ser senhor no tempo de Jesus? Eu vou pegar um trecho de um livro, né, também uma literatura não inspirada, é do pastor argentino Jorge Mitian. O nome do livro é Jesus Cristo é o Senhor, é da editora Vida Nova. Vou ler aqui algo para explicar um pouquinho, ajuda a explicar o que é Senhor. Kurios, para o português, né, é um nome amplo e precioso que um único termo é insuficiente para traduzir. Então precisa de várias palavras para traduzir o que significava Senhor. Requer-se a soma de várias palavras para se chegar ao seu significado pleno. Olha só as palavras, eu vou falar bem lentamente para quem está anotando. Chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade e a última palavra, Senhor, também. Então eu vou repetir: chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade, Senhor. De modo que quando alguém confessa, né, isso o irmão está falando aqui, olha, percebe, irmão, chamar de Jesus de Senhor não é pouca coisa. Chamar Jesus de Senhor não é pouca coisa. Quando você confessa, Jesus Cristo é meu Senhor, você está dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o meu chefe, é Ele que manda na minha vida, é também o meu dono, o meu patrão, o meu proprietário, eu sou dele. Tudo que sou e tenho pertence a Jesus Cristo. Ele é o meu amo, o meu tempo é dele. Relacionamos a palavra amo com o seu antônimo, escravo. Mas desde que a escravatura foi abolida, esse termo caiu em desuso, aquilo que eu estava falando. Nos tempos de Jesus foi um termo muito forte. O amo era o dono da vida de seu servo, tinha o direito até de tirar-lhe a vida, e Jesus é o amo. Ademais, Senhor significa soberano, o que está sobre tudo. Soberano significa sobre tudo. Nada escapa a seu controle. Ele rege e é a máxima e indiscutível autoridade. Então, ao dizermos Jesus Cristo é o Senhor, quanto estamos dizendo? Vejamos como assim usava a palavra kurios nos dias do Império Romano. Essa palavra tinha dois significados. Em primeiro lugar, no sentido corrente, com minúscula. A palavra com minúscula, kurios, se usava para designar a toda pessoa rica com muitas propriedades que tinha escravos sob sua autoridade. Na verdade, havia muitos escravos no império e cada um tinha um kurios sobre si. Alguém que era seu chefe, seu dono, seu amo, seu soberano, a máxima autoridade de sua vida. Né? Os dados históricos especulam que... Especula não, é fonte fiel. Basicamente, metade da população do Império Romano era de escravos. Então você tinha basicamente metade da população de senhores e outra de servos, né, de escravos. E o oposto de kurios é escravo. Assim como não pode haver esposo sem esposa, nem pai sem filho, tampouco pode haver kurios sem escravo. Um escravo poderia apresentar-se diante de seu kurios para dizer-lhe que ordena meu kurios ao seu servo. O kurios responderia dando-lhe uma ordem, uma instrução qualquer. Vá à praça, contrate mais 10 boias frias para a colheita. Vá ao curral e ordene a tosquia de 100 ovelhas. A vida do escravo consistia em dar fiel cumprimento às palavras que saíam da boca de seu senhor. O que o senhor dizia, o escravo atendia ao pé da letra. A atitude constante do escravo era: que ordena o meu kurios ao seu servo?
Que interessante, né, irmãos? Quando a gente entende isso e a gente traz para o nosso relacionamento com o Senhor. De fato, se a gente for pensar nisso, a gente vê o quanto, eu falo por mim, a minha vida está longe ainda de ser um escravo de Jesus Cristo. Paulo falou isso em suas epístolas. Paulo, escravo, né? Servo, escravo de Jesus. Ele usou a mesma palavra, dolain, de escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Essa era a vida de Paulo. E o meu sentimento com essa palavra é que eu seja um escravo de Jesus Cristo e que nosso relacionamento com o Senhor, nós nos entreguemos a Ele a tal ponto. Porque, irmãos, Ele é digno. Ele não é um curios, um Senhor tirano, cruel. Ele não é mau, Ele é bom. Bom só tem um, é Ele. Deixa eu avançar. Graças a Deus, os irmãos já abordaram alguns assuntos aqui, eu posso correr mais rápido. Obrigado. Alguns exemplos de pessoas que quiseram servir a dois senhores, né? O jovem rico, os irmãos já abordaram, graças a Deus, eu não preciso pedir para vocês abrir o texto. Demas era um cooperador de Paulo, alguém que andava junto com Paulo e que abandonou Paulo amando o presente século. Isso está em 2 Timóteo 4,10. Demas, fala dele, né? Nós temos inúmeros exemplos. Salomão mesmo foi alguém que se inclinou a Astarote, um demônio. E nós temos a história de Judá. Judá é alguém que é pouco falado, é interessante isso. Judá é um dos 12 filhos de Jacó. E, bom, a história dele tem Gênesis 38, Gênesis 44, Gênesis 49. Ele foi alguém que serviu a Mamon. Eu tenho aqui um textinho, é curto, é rápido. Também é um texto não inspirado. E é o Testamento de Judá. O Testamento é algo que um pai, vocês sabem, obviamente, mas havia um costume dentro do povo judeu de, antes da morte, além dos bens da herança, os pais deixarem ensinamentos aos seus filhos. Geralmente era a própria história de vida do pai. Então isso a gente vê em próprio Gênesis capítulo 49, quando Jacó está dando instruções aos seus 12 filhos, inclusive até profecias, né, aconteciam. E Judá, a partir da profecia de Gênesis 49, ficou conhecido como a tribo da realeza, né? O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Então, Judá, ele foi alguém que o próprio Senhor, né, veio da descendência dele. E olha que interessante o que ele fala sobre o serviço a Mamon, o serviço, né, a Mamon por meio das riquezas. Eu não vou contar a história dele. Vocês que quiserem mesmo conhecer, se aprofundar na história de Judá, está ali, Gênesis 38, Gênesis 44 e Gênesis 49 vai falar da história dele. Mas olha só que interessante, ele fala já na velhice dele, né, nas reflexões dele, antes da morte dele. Guardai-vos, meus filhos, da luxúria, da cobiça, do dinheiro. Escutai o vosso pai Judá, pois tais coisas afastam da lei de Deus, subvertem as energias da alma, introduzem a arrogância. Geralmente, muitas pessoas que a gente conhece que são ricas são arrogantes, né? Que têm muito dinheiro, bom, enfim. Não permitem ao homem ter sentimentos de bem-querer para o seu próximo. As riquezas roubam a bondade da alma, oprimem o homem com desgastes e fadigas, tiram-lhe o sono, trituram-lhe as carnes. O homem, presa desse mal, prejudica o serviço divino, não faz caso da bênção de Deus. Bom, já parou para pensar? Quanto mais você se envolve em querer ganhar dinheiro, em ambição, em avareza, você vai entrando num poço cada vez mais profundo, ao ponto claro, essas coisas aconteceram, você perdeu o sono, tem gente que tem 2, 3 empregos, porque quer ganhar muita grana,
as energias da alma dela vai embora, a pessoa anda estressada, obviamente, se torna arrogante com os outros. Mas olha que interessante aqui, e principalmente no caso de alguém que quer servir a Deus também, no caso de alguém que por exemplo, Judá era filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, filho de Abraão. E olha que interessante, prejudica o serviço divino. Então, ou seja, se você quer ganhar muito dinheiro e está metido nisso até o pescoço, o seu serviço na igreja, no mundo, como cristão, vai ser prejudicado. Judá está falando isso. E mais ainda, isso aqui é terrível, não fazer caso da bênção de Deus. Então esse talvez seja o pior estágio. Você está na reunião, você não consegue tocar o Senhor, porque sua cabeça está na sua conta que você vai pagar. Quem já teve essa experiência? Eu já tive um monte de vezes. Na possibilidade de lucro que você vai ter e etc. Sua cabeça está em outro lugar. Então você não vai fazer caso da bênção de Deus. Deus está se derramando aqui, o rio da vida está correndo e você está pensando em ganhar a vida, né? E como o texto bíblico diz, né, de Lucas, quem ganha a vida perde. Se você quer ganhar a vida aqui, você vai perder lá. Então, puxa, não fazer caso da bênção de Deus é algo muito sério. Ele continua aqui. Olha que interessante. A cobiça do dinheiro, meus filhos, conduz ao culto dos ídolos. A coisa você pode entrar num poço mais profundo ainda, ao ponto de você fazer parte daquele sistema que o Daniel estava falando ontem. De você entrar para dentro do Efa, fazer parte da mulher. E, bom, já que foi aberto bastante da tampa da mulher, eu vou abrir um pouquinho mais. E esse sistema dessa mulher, você pode encontrar lá, pode ter certeza, um monte de sociedade secreta que está planejando a vinda do anticristo, maçonaria, Rosa Cruz, tudo isso aí está dentro do EFA. E é interessante porque o EFA é algo secreto, né? Está ali escondido. Deus aprova alguma coisa secreta? O Senhor mesmo fazia tudo em público. Claro, o quarto secreto sim, esse pode. O quarto secreto, esse deve, né? Mas qualquer coisa secreta, qualquer coisa que tenha sutileza de você fazer escondido para que os outros não vejam, a não ser que seja, né, para Deus, algo que só vai estar você e Deus, isso aí é algo que Deus condena. E Deus fala, não há oculto que não vai ser revelado. Ou seja, Deus vai revelar tudo. Deus vai mostrar tudo. Tudo aquilo que está escondido, Ele vai mostrar. Então aquele Efa, um dia mesmo, Deus mesmo vai arrancar a tampa de lá, vai pegar aquela mulher pelo pescoço e vai destruir ela, com tudo que está dentro de lá. Então tem pessoas que querem ganhar tanto dinheiro que acabam entrando para sociedades secretas, para ter mais benefícios, etc. Esse seria um outro assunto que eu ficaria horas aqui, mas enfim. Conduz ao culto dos ídolos. O que eles fazem dentro desses lugares secretos? Adoram ídolos. Adoram demônios. Em graus mais elevados eles falam. Pode até haver uma enganação nos primeiros graus, mas nos graus mais elevados eles dizem: nós adoramos a Satanás e os seus anjos. O dinheiro não é algo simples. O homem seduzido pelo dinheiro chama de Deus aquilo que de forma alguma não é. Aquela cobiça enlouquece quem a possui. Foi por causa do dinheiro que eu perdi meus filhos. E se não fossem as orações do meu pai Jacó, eu teria morrido sem nenhum filho. Quem conhece a história de Judá e quem lê vai entender. Contudo, o Deus dos meus pais teve misericórdia para comigo, pois fiz tudo aquilo sem saber. O príncipe do mal cegou-me. Eu pequei como um homem, como carne, totalmente corrompido pelo pecado. Aprendi a conhecer a minha própria fraqueza. Eu, que me considerava invencível. Que interessante, né? Ainda que não seja um texto inspirado, ele traz reflexões para nós, né? Vamos continuar. Vou correr aqui.
Bom, eu ia falar de alguns princípios bíblicos sobre postos materiais. Eu vou pular isso aqui rápido, os irmãos já falaram muito bem. Mas, enfim, eu quero enfatizar só mais uma vez que Deus ele não nos poupou da nossa responsabilidade e Deus não nos poupará de dificuldades. Então, essa palavra de Deus, né, falando para a gente ter esse desapego de dinheiro, de coisas materiais, não é para a gente ir para um extremo e falar, agora eu não trabalho mais também, né? Como os irmãos bem falaram. Então nós temos responsabilidades. O Senhor teve um decreto para o homem, no suor do teu rosto comerá do teu pão. Então Deus abençoa trabalho. Deus não abençoa dinheiro fácil. Deus não abençoa falcatrua. Deus não abençoa promessas de ganhos mirabolantes aí, que não tem legislação e outras coisas. Então, Deus abençoa trabalho, que envolve suor. E a responsabilidade que a gente tem, ela não é apenas diante dos homens, do nosso Pai, diante de Deus. E Deus não nos isentará de dificuldades. Então, por mais que nós trabalhemos, dificuldades vão surgir. O Senhor Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez, um pedaço do trecho ficou vermelho, né? Mas esse trecho que está vermelho é o mesmo versículo, né, que no final fala ali mamon. Então, beleza, está tudo em casa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a palavra mamon. Tem um monte de imagem ali em cima, ali. Não fixa muito os olhos nas imagens, não, mas são diversas formas dessa chamada divindade na antiguidade aí. A palavra mamon provém de uma raiz que significa confiar. E a princípio queria dizer aquele dinheiro que confiamos a alguém para tê-lo seguro. Uma espécie de poupança. Era a riqueza que se confiava aos cuidados de alguém. Mas com o passar do tempo chegou a significar não aquilo em que se confia, mas aquilo em que alguém põe sua confiança. E finalmente se passou a escrever com M maiúscula. E chegou a ser considerado uma divindade. A história dessa palavra mostra de maneira vívida como as posses materiais podem usurpar um lugar na vida que nunca lhes pertenceu. Hoje... Bom, eu vou falar isso depois, não vou falar agora não. Agora, uma reflexão, irmãos, interessante. Nós estamos vivendo nos últimos dias, como a gente leu no princípio, dias da vinda do Senhor. Dias que realmente a gente passaria por dificuldades que ninguém nunca passou. E todo esse sistema já está paramentado, todas as bases já estão colocadas para que o anticristo venha e ele já está aí. Mas a quem interessa que o texto bíblico, por exemplo, uma coisa aparentemente simples, não traga o nome mamon e traga o nome riquezas. Mamon é uma palavra aramaica, de origem aramaica, também de origem siríaca, que significa riqueza, por si só. Sim. Só que mamon, se você ler no texto mais antigo, o texto mais original, é mamon com maiúsculo. É mamon com maiúsculo. Então, a quem interessa que não seja colocado o termo mamon no texto e seja apenas riquezas? Isso interessa e muito as seitas satânicas e ocultistas secretas que eu mencionei, podendo agir mais livremente pela perpetuação do segredo sem encontrar oposição. O segredo o quê? Você oculta quem é que está por trás da manipulação do dinheiro. Deu para captar? Também interessa, obviamente, a teologia liberal. O pessoal da teologia liberal fala, Deus é o dono de tudo, você pode desfrutar de tudo, não, usa o seu dinheiro, fica rico mesmo, entendeu? Eles vão para o outro extremo, a teologia da libertação. Ao humanismo e ao cientificismo moderno, e a militância ateísta e nihilista. Todos estes últimos, sem exceção, negam o sobrenatural. É isso a questão. Mamon é uma entidade espiritual. Mamon é alguém sobrenatural.
é alguém que está além do nosso plano da matéria, palpável, tangível, concreto. Mamon é uma entidade espiritual. Então, se você esconde essa entidade sobrenatural, essa entidade espiritual, ela terá liberdade de agir e você não sabe da onde que vem tanta preocupação, inquietação, ansiedade. Então interessa e muito a essas pessoas que fazem parte desses grupos. Mas para quem não interessa a questão do sobrenatural, irmãos, deixa eu fazer mais uma reflexão. A igreja, ela está nos céus. O nosso Senhor é o Cristo ascendido. Ele está à direita de Deus. E a palavra de Deus diz, e nós podemos crer nisso pela fé, que Ele nos assentou juntamente com Ele nos lugares celestiais. Então a nossa vida, irmãos, não é apenas aqui na terra. A nossa vida também é com o mundo sobrenatural. Então não interessa para nós, cristãos, perder a gravidade, a seriedade do assunto envolvendo o sobrenatural. Essas teologias, no meio da igreja, é isso que eu estou falando. Teologia é algo que se ensina dentro da igreja. Nega o sobrenatural. Tenta colocar tudo como responsabilidade humana. Claro que há, óbvio. Tem que ser equilibrado. Nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é responsabilidade humana. Tem equilíbrio. Mas quando é algo sobrenatural, a gente precisa dar nome aos bois. E era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando em todo o contexto de dinheiro. E aqui ele dá nome aos bois. Aqui ele expõe, ele escancara. Porque o Senhor, ele conhecia o mundo sobrenatural. Lembrando que antes do Sermão do Monte, aonde o Senhor esteve? Vamos ver quem lembra. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Antes de iniciar o Sermão do Monte. Tentação de Jesus no deserto. Foi ser tentado por quem? Pelo diabo. Depois do Sermão do Monte, o que acontece? Aparece leproso, aparecem endemoniados. Então, um contexto de batalha espiritual. O reino, ele envolve a batalha espiritual. Não é só edificação, é também guerra. Nós fomos chamados para edificar a casa de Deus no meio da guerra. E a nossa luta é contra quem? Contra o irmão do outro ministério? É contra o pastor da outra igreja? É contra o irmão que está do meu lado? Contra quem que é a nossa luta? Principados e potestades. Dominadores deste mundo tenebroso. Então a minha luta e a sua luta não é contra irmãos. A nossa luta é contra esses seres espirituais. Só que a igreja vive em ignorância. Vive querendo muitas vezes apenas brincar de casinha e mostrar a sua casinha, exibir a sua casinha, exibir a sua doutrina para o outro. E mostrar, ó, a minha casinha é melhor que a sua. Somos infantis. E temos sido enganados, manipulados. Então não interessa para nós não se envolver com o sobrenatural e muito menos não falar dele. E então a gente passa, se a gente ignora o sobrenatural, a ser enredado pela cilada do diabo, pensando ser tudo material e ignorar o sobrenatural. Então, o versículo que eu citei, né? Está em Efésios 6,10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu fiz questão aqui de colocar que essa é da Almeida Revista Atualizada, temendo que alguns irmãos não queressem mais usá-la, mas ela é muito boa. Agora vamos falar de quem é Mamon.
A palavra mamon, ela aparece nas traduções mais antigas, né? Ela é mamonas no original. Ela significa tesouro, riqueza, mas também pode ser usada como mamon, uma personificação da riqueza. E assassino ainda. Mamonas assassino. Sabe que quando eu estava estudando isso aqui, eu pensei na mesma coisa. Eu acabei de pensar, acabei de falar com isso. Ela aparece em outros textos também. Olha que interessante. E preste atenção nisso. Os exemplos. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas, a palavra mamonas, olha só a continuação, de origem injusta. Ou seja, riquezas de origem injusta. Ali a palavra que aparece é mamon também. Então, na sua Bíblia, ali no texto de Lucas 16:11, você pode colocar mamon ali também, onde está riqueza de origem injusta. As traduções mais novas em português utilizam a palavra riqueza no lugar de mamon. No entanto, existe um motivo interessante para que se utilize mamon em várias das traduções, e essa razão traz mais riqueza ao texto. O motivo por que algumas Bíblias traduzem mamonas como mamon é porque Jesus personifica a riqueza como se fosse uma pessoa, um senhor que poderia ser servido pelas pessoas e não meramente um objeto, bens ou dinheiro que as pessoas têm. Daí então a tradução para mamon como se fosse uma pessoa e não meramente riquezas materiais. Tá dando para entender, irmãos? É que eu tento falar rápido também, às vezes pode atrapalhar. Então, qual a questão principal desse texto de Mateus 6, versículo 24? Jesus personifica a riqueza. Jesus, ele dá em torno de personalidade. Então não tem como você tratar isso apenas como algo material. Então é algo sim, uma entidade espiritual. E ele usa, além de personificar, Jesus usa a palavra em aramaico. E olha que interessante isso, a palavra em aramaico é a língua que o aramaico é a língua que os satanistas usam hoje de maneira comum para profanar. Porque a aramaica era a língua que Jesus falava. Então, é interessante que Jesus já via tudo que ia acontecer. E vamos continuar. Em outros textos onde aparece a palavra riquezas no português, aparecem outras palavras gregas. Então, não aparece toda a palavra riqueza na sua Bíblia, vai aparecer com nome diferente. Em poucas partes vai aparecer mamon. Nesses dois textos, principalmente, que eu falei. Em outros textos vai aparecer outra palavra no grego original. Por isso é muito importante até hoje os irmãos da tarde ensinarem a usar o aplicativo como My Bible. Ele vai ajudar a gente a entender essa diferença de palavras. E irmãos, é muito importante a gente pensar um pouco nisso. Por quê? A palavra de Deus, de certa forma, muitas vezes tem sido alterada em novas versões. Tem uma versão por aí, além da versão da Bíblia LGBT e tal, e que, não sei o que, Z, Y, Z. Tem uma Bíblia, né, feita assim, e ela omite várias porções bíblicas. Também tem uma Bíblia que ela, por exemplo, o texto de João 14 que fala, que Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai através de mim. Tem uma versão mais moderna, totalmente sutil, que fala assim, eu sou um caminho, a verdade e a vida. Ou seja, estava querendo dizer, para tentar adequar as outras religiões, que Jesus era apenas um caminho, ou seja, Buda também pode ser um caminho, Maomé pode ser outro. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Então, essa questão de nós aprendermos a buscar nos originais, de nós sermos íntimos da palavra de Deus, é algo de extrema importância. Irmãos, o discernimento, guarda isso por favor, discernimento não é uma opção na vida cristã. Discernimento é uma obrigação. Principalmente diante das coisas que estão para acontecer. Nós precisamos discernir, porque senão nós podemos ser encontrados junto com aqueles que vão estar adorando o anticristo. A palavra de Deus diz que o engano seria tão grande que, se possível, enganaria até os próprios eleitos. Então nós precisamos de discernimento, e o discernimento não vem de outro modo a não ser pelo conhecimento. Então, as outras palavras, né, ploutos, tem Romanos 9:23, né,
Crema está em Lucas 18, tem Marcos 10, 24. O significado ali é mais direto aos bens materiais. Dessa forma, a palavra traduzida para o português como mamon foi especialmente escolhida por Jesus para passar a ideia de que há alguém por trás das riquezas, que é o assunto do contexto. As riquezas são apenas um meio para servir a uma entidade chamada mamon, alguém com personalidade própria. É bom frisar isso, estou repetindo para que isso fique frisado, e que acaba levando as pessoas para longe de Deus em troca de bens fugazes. Alguns dizem que Mamon era originário da mitologia caldeia, e era verdade. Caldeia é na Babilônia. Na Babilônia, né? A Babilônia que a gente estava falando, justamente dali. Como você está dentro do Éfa ali também. Mamon está ali dentro do Éfa. Como o Senhor das riquezas e o Deus dos ávaros. Para outros, Mamons era o nome de um deus particular do povo filisteu na era pré-cristã, que era adorado como o deus da prosperidade e fertilidade. O deus Mamon fazia companhia a um leque de outros deuses, tais como Baal, Moloque, Astarote e Dagon. Mamon é o deus da teologia da prosperidade e dos pregadores que só querem o seu dinheiro. O deus deles não é outro a não ser Mamon. Hoje à tarde também falou sobre quem era Mamon. Os irmãos estavam estudando My Bible e citaram uma outra variação de Mamon. Porque assim, irmãos, os demônios, eles assumem diversas formas para diversos povos na história. E assumem nomes diferentes, mas a característica deles, da personalidade, permanece a mesma. Se você estudar um pouco de demonologia, é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Mas hoje à tarde foi falado dele, até eu achei interessante. Foi falado de Pluto ou Plutão, dentro da mitologia grega, é Mamon, é o mesmo, conhecido como Deus das riquezas. A palavra Pluto significa riqueza, o mesmo nome de Mamon. Então ele assume diversas formas diferentes, diversos nomes diferentes em diversas culturas. Se você pegar a mitologia romana e a mitologia grega, você vai encontrar mesmos chamados deuses, né, para eles, com nomes diferentes, mas você vê que a personalidade era a mesma, a função era a mesma. Então, Mamon, olha só que interessante, irmãos, o assunto é pesado mesmo, e a gente está desmascarando isso aqui para que ele nunca mais engane a gente. Que cada real que saia do meu bolso e do seu bolso, irmão, seja colocado no altar de Deus e não no altar de Mamon. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Mamon é seu Deus, seguiu. Nós temos uma escolha a fazer, irmãos. Cada real que Deus coloca na nossa mão é importante. E mais importante por quê? Se o dinheiro, as riquezas, conforme a gente está vendo pela palavra de Deus, estão associadas a uma divindade do mundo espiritual, logo se supõe que o dinheiro não é apenas algo do nosso mundo e que envolve apenas o nosso mundo. Vamos parar para pensar. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples, sobre dimensões. Você consegue olhar a sua sombra, não é verdade? Mas a sua sombra consegue olhar você? Não. Por quê? Porque você está uma dimensão acima da sua sombra. A sua sombra está em duas dimensões. Você está numa dimensão tridimensional. Altura, largura, comprimento. Deu para entender? Então você está acima da sua sombra numa dimensão acima. Você consegue vê-la, mas ela não consegue ver você. Porque você está numa dimensão e a sua sombra está numa dimensão inferior. O dinheiro, ele está em nossa dimensão. Mas por estar associado a divindade, e muito mais, o próprio Senhor falou, as questões do reino dos céus, o dinheiro também faz parte de uma dimensão. Só que essa dimensão é uma dimensão acima de nós. Então, irmão, cada real que a gente tem não é simples. Cada centavo que Deus põe no nosso bolso, ele envolve a nossa dimensão e a dimensão espiritual. Isso pode ser tanto para o bem como para o mal. Então,
essa história dos 2 altares é verdade. Você pode colocar o seu dinheiro no altar de Deus e você pode colocar o seu dinheiro no altar do mamon. Imagina, eu fiquei imaginando, chegar naquele dia e essa divindade, esse demônio aparecer para mim e falar: ó, quanto você investiu em mim, olha aqui, quanta coisa você colocou, aqueles gastos compulsivos, olha tudo que você fez, olha, tá gorda a poupança que você fez comigo. Ô Alisson, e para ficar bem claro para alguém não ouvir depois e falar assim, tá vendo? Mas está manipulando as pessoas que estão ouvindo, falando que estão depositando no altar de Deus também, como uma forma de induzir as pessoas a ofertar para o ministério desse cara aí. Então é bem claro que nós entendemos que esse altar aí é investir em necessidade de pessoas. Sim. Né? Aí, tá vendo? Induzindo para ofertar lá para essa igreja, para esse ministério. Exatamente. É um discurso para sedução e lavagem cerebral. Não, é totalmente diferente. Totalmente Nós estamos diferente. aprendendo a investir em necessidade de pessoas aqui. E como foi falado hoje mesmo de manhã, né? Quem é o nosso semelhante? Quem é o nosso próximo? É ele que a gente deve ajudar. Só assim, a título de curiosidade, para quem tiver interesse, aí já é uma área econômica, alguns economistas eles estão considerando que o próximo passo da economia global vai ser tirar o dinheiro de circulação, porque a economia dos bancos centrais entraram num território que nenhum economista tem conhecimento absoluto, que eles chamam do território de juros negativos. Então eles dizem que é uma nova dimensão que o dinheiro vai trazer para os governos centrais, que enquanto o dinheiro está em circulação, eles não conseguem entrar nesse território novo que seria a taxa de juros negativo. Eu só estou comentando, eu sei que talvez aqui, não sei, alguns gostem de economia para poder pesquisar, mas os próprios economistas eles consideram esse assunto um assunto espiritual. Amém. Então, nosso dinheiro é uma questão espiritual. Onde nós gastamos cada centavo nosso é uma questão espiritual. Esse é um texto que eu peguei e eu li de um texto de uma seita luciferiana. E olha só a definição deles mesmos sobre o assunto. Mamon é um demônio que representa a cobiça e o materialismo. Na maioria das vezes é personificado como uma divindade, por vezes incluído nos 7 príncipes do inferno. Na famosa passagem bíblica do Sermão da Montanha, falam sobre Mamon durante o discurso da ostentação. Também na Bíblia, Mamon foi personificado como um deus falso. Para os cristãos, seu nome é um sinônimo pejorativo para guia e ganância sobre bens materiais, principalmente o dinheiro. Não existem vestígios concretos de um deus chamado Mamon, porém existem relatos de um anjo caído muito apegado ao materialismo, tendo inclusive construído um palácio de ouro para Lúcifer. Segundo o relato, sua aparência varia muito. Podemos descrevê-lo como um homem de posses, porém deformado, que sempre carrega uma sacola com moedas de ouro nas costas, que induz os seres humanos em troca de suas almas. Por isso, referem-se a ele como devorador de almas, e até mesmo como anticristo. No filme Constantine, não sei se alguém assistiu, eu assisti, Mamon é o ambicioso filho de Satã que deseja dominar o mundo. Em Spawn, um outro filme, ele é retratado como um cavalheiro elegante que negocia as almas dos humanos e que por muitas vezes ajuda o protagonista em suas aventuras. Segundo a história, Mamon não tomou parte nem do lado divino, muito menos do lado obscuro. Por isso é evitado tanto por Deus pelo diabo. Nem o diabo quis ele. Nem o diabo aguentava ele. Quem é Mamon? Mamon é uma entidade espiritual adorada como Deus das finanças. Como toda entidade, seu ataque não é direto. Ele não vai aparecer para você, falar, sirva-me. O ataque dele não é direto e ele atua pelo engano, influenciando através do dinheiro, dizendo que este possui poderes inerentes, levando as pessoas a enxergarem-se valorizadas pelo que tem. A gente já sentiu assim? Ou já se sentiu melhor do que o outro, porque a gente tem mais do que ele? Esse é o engano de Mamon.
Isso é servidão a Mamon, é escravidão a Mamon. Aqueles que servem a Mamon vivem em densas trevas e não sabem. Ele possui um grande poder de sedução que vai afetando o coração, até afetar toda a vida daqueles que por ele são influenciados, afetando a dignidade pessoal, afetando a autoimagem, afetando o relacionamento familiar e até mesmo o relacionamento com Deus. Mamon é chamado de Deus, pois atua tomando realmente o lugar de Deus. O que é um Deus? Um Deus que dá segurança, um Deus é quem determina o valor das coisas, um Deus exige temor, um Deus é aquele que governa, um Deus exige adoração. E as pessoas, ó, veja que interessante, a raiz da palavra mamon é confiar, né? E a gente cantou, ajuda-me a confiar, né? No começo. As pessoas sentem-se inseguras com o dinheiro e temem se não o tiverem. Quando têm dinheiro, sentem-se valorizadas e até mesmo sua autoestima é proporcional ao valor de dinheiro que possuem. Podemos concluir esse assunto inferindo que Mamon é uma entidade do mundo espiritual que exerce seu poder espiritual no mundo dos sentidos, o mundo material, através das riquezas. Bom, eu quero terminar logo, não sei se... Estou com 11 minutos aqui. Puxa. Tem mais slide para frente, mas eu não vou, eu vou terminar antes. Estou sentindo de terminar antes de fazer uma oração com os irmãos. Mas vamos terminar aqui sobre esse assunto, até para os irmãos depois ficarem com o tempo à vontade, sei lá, para compartilharem também alguma outra coisa, quiserem acrescentar a palavra também. Então, assim como todos os servos das trevas, Mamon te conquista e te faz de escravo sem que você perceba e sem pedir a sua permissão. Mamon é um ditador totalitário que tem poder de lhe oferecer apenas lixo passageiro. Irmãos, o que Mamon oferece é lixo, é coisas fugazes, é coisas que não passam pelo fogo, como foi falado. Coisas fadadas à destruição pela palavra de Deus. Eu quero concluir junto com os irmãos nesse texto aqui, de 2 Pedro, capítulo 3, vamos abrir todos juntos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 14. Alguém que tem a revista atualizada, me presta para eu poder ler. E depois desse texto a gente pode orar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 14. Todo mundo achou? Estão procurando? Só para mostrar como tinha mais slide, ó. Tinha mesmo. Mas eu vou terminar nesse aqui. Graças a Deus o tempo deu. 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 3 ao 14. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler junto? Vamos ler de pé, irmãos? Amém? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio conhecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a água
terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Por 14 essa também. razão, Amém. Amados, essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mancha e irrepreensíveis. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar. Eu queria fazer uma oração, pode ficar de pé. Uma oração de desligamento. Não sei quem já ouviu isso. Uma oração de divórcio. A palavra de Deus diz em Mateus que tudo aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que eles desligarem na terra será desligado no céu. amém. Talvez, assim como eu, você tenha se sentido escravo de Mamon, sido feito cativo por ele, através daquilo que ele oferece. Talvez o seu serviço a Deus esteja prejudicado pelas riquezas. Talvez você conhece seu coração, eu conheço o meu. Talvez nós estejamos em conflitos, ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, fora, depois do acampamento, principalmente, sobretudo, da nossa vida financeira, nosso futuro. Nós somos jovens, né? Como é que vai ser se eu não tiver dinheiro? Eu já estou numa idade avançada e eu não tenho uma renda suficiente. Talvez nós sejamos mesquinhos, não conseguimos ofertar para irmãos, para pobres, para quem necessita. Irmão, se alguma dessas situações é a que eu e você se encontramos, de certa forma nós servimos a Mamon, ou estávamos tentando servir a 2 senhores. E lembrando que Mamon, ele é um tirano cruel. Todavia o Senhor, ele é lindo demais. Amém. Então, irmãos, eu queria fazer uma oração e quem sentir paz no coração repete. É uma oração onde a gente vai proclamar divórcio Sim. de Mamon, Amém. que a gente tenha servido. Amém? Amado Jesus Cristo, eu te amo. Obrigado, Senhor, por só me dar uma opção. E eu escolho servir a Ti. Porque o Senhor é melhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre.
Só Tu és Deus verdadeiro. Só Tu és digno de que ponhamos a nossa confiança em Temos a confiança. Senhor, oh Senhor, quem é semelhante a Ti? Nenhum falso Deus das nações pode se comparar ao Senhor. Senhor, declaramos nesta noite, diante da igreja, diante dos pagãos, dos gentios, diante de principados, diante de potestades, anjos e demônios, que nós não temos nada a ver com Mamon. Ó Senhor, confesso que eu te servi, que eu lhe fui devoto, que eu lhe fui escravo. Mas hoje, Senhor, pela fé, pela Tua graça, pelo poder do Espírito Santo, eu proclamo divórcio, eu proclamo um desligamento. Eu não sirvo mais a Mamon, eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro. Eu sirvo aquele que é digno. Eu sirvo a